Graça e paz, igreja, amém? Amém, glória a Deus. Responsabilidade, né? Santa Ceia. Enquanto a gente estava ali ceando, eu estava vendo o tamanho do pão, né? E eu fiquei imaginando que quando Deus, ali no deserto, o povo de Israel estava no deserto, e chegou uma hora que eles queriam comer alguma coisa diferente, e Deus mandou o maná. Só que eles não sabiam o que era. E quando o maná caiu, eles falaram assim: o que é isso? E quando eu vi esse pão ali, eu fiquei imaginando eles lá. Não é sobre isso que eu vou falar, mas aqui me veio um vislumbre ali, enquanto eu estava adorando a Deus, olhando para o tamanho desse pão aqui. Irmãos, eles tiveram a sombra de algo que eles não entenderam. Mas nós vivemos a realidade. Aquele maná que eles não compreenderam o que é isto. Eles perguntaram: o que é isso? Aquilo descia todos os dias fresquinho do céu para eles. Irmãos, o pão vivo que desceu do céu foi Jesus. Para nós não é mais sombra, para nós é realidade. Por isso que quando a gente vem para a ceia, você tem que entender essa coisa maravilhosa que é poder. Não falar: o que é isso? Talvez você então, que ainda não conhece a Jesus, pode estar aqui dizendo: o que é isso que eles estão fazendo? Eu quero dizer que tem comida, tem pão vivo que desceu do céu. Essa é a comida que os filhos de Deus sentam para comer. O pão vivo, o maná. Você não precisa mais dizer o que é isto, porque aqui está a realidade. O pão, o corpo de Cristo, a qual nós possamos e temos essa oportunidade de ter todos os meses em comunhão com a igreja, com o seu irmão. Olha para o seu irmão e diga: ei, você está vivendo uma realidade. Diz para ele: você vive uma realidade. Você não precisa dizer mais o que é isso. Aleluia. Não falte culto de ceia. Nenhum culto nós devemos faltar. A não ser, claro, né, alguma coisa pode acontecer, fica doente, a gente sabe que pode acontecer muitas coisas. Mas, irmãos, não faltem, porque tem sempre pão para nós, amém? Todos os dias tem esse maná maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, queridos, abra a palavra de Deus, primeiramente lá em Atos 13, 22, eu queria que o pessoal colocasse aqui para mim, Atos. Aleluia. E depois nós também já vamos abrir lá em 1 Samuel. Atos 13, 22. Queria que toda a igreja abrisse a palavra. Irmãos, eu sei que hoje todo mundo usa a palavra no telefone, né? Não tem problema nenhum. Mas quando vier mensagem, alguma coisa, não distraia, amém? Porque Deus quer falar com a gente, tá? Então olha só o que diz ali, Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Diga comigo: homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Que forte isso aqui, né, irmãos? No mundo que nós estamos vivendo, ser um cristão, o pastor estava falando alguma coisa, segundo o coração de Deus. Você já parou para pensar o padrão de Deus, e Deus chegar e falar para um homem como nós, de carne e osso, que essa pessoa, eu escolhi ele porque ele tem os padrões segundo os meus padrões. Isso é muito forte. Isso pesa muito. Aí se você olha para mim, no tempo que nós estamos vivendo, ter os padrões de Deus, como um cristianismo que a gente tem visto aí, um cristianismo muito de fachada, um cristianismo fora da vontade de Deus, aonde estão sendo homens, não estão mais sendo segundo o coração de Deus, líderes não são mais segundo o coração de Deus. Nós precisamos ter cautela.
como igreja do Senhor, precisamos ter cautela e temos que olhar se eu estou tendo esse padrão, se eu estou correspondendo a Deus, segundo o coração dEle, segundo a vontade dEle, para completar aquilo que Ele tem em nossa vida aqui na terra, amém? Eu queria também que você abrisse agora lá em Samuel, lá 1 Samuel, isso. Então nós vamos ver algumas coisas nessa noite, igreja, sobre o padrão de uma pessoa segundo o coração de Deus. Nós vamos ver aqui que Deus, Ele escolheu Davi. Todo mundo vê séries de Davi, assiste filme de Davi, bênção demais. Mas de todos os homens, de todos os reis, foi o único que recebeu essa palavra de Deus, né, que fala que Deus realmente viu em Davi alguém que ia corresponder àquilo que ele queria. Mas aqui em Samuel, 1 Samuel 16, eu vou estar lendo aqui, tá, queridos? Está lá no versículo, vamos ler ali do 5 em diante. Samuel respondeu: sim, é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Olha isso aqui, irmão, isso aqui é profundo. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê. É aquela coisa, o rótulo é bonito, mas lá dentro, você está entendendo? Nós vemos em Atos que Deus escolhe alguém segundo o seu padrão. Davi era um homem que Deus escolheu segundo a sua vontade para completar aquilo que Saul tinha toda a oportunidade de fazer e não fez. Saul foi um homem levantado, foi ungido, foi um homem escolhido, sim, mas ele não completou aquilo que ele tinha que fazer. Por quê? Porque Saul era um homem que não dava ouvidos àquilo que Deus determinava. Saul era aquela pessoa que o seu coração ficava distante do propósito de Deus, mas o seu propósito era completo. O que ele pensava, o que ele queria, ele fazia. Então Deus olha e diz: olha, Samuel, para de ter pena de Saul, porque agora eu tenho alguém segundo o meu coração. E Samuel, como nós, como humanos, a gente olha para as pessoas, a gente dá rótulo para as pessoas, né? E nesse momento ele estava rotulando ali os filhos de Jessé. Ele disse: certamente é esse que Deus vai querer para ser o rei, aquele que vai guerrear as suas guerras. E Deus vem e dá essa palavra dura para o profeta. O profeta estava enganado naquele momento. Às vezes a gente se engana, irmãos. Você já foi enganado? Às vezes você se engana. Você acha, meu Deus, aquela pessoa é assim, mas não é assim. Então ele pega e fala assim, ó: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência. Irmãos, no mundo que a gente está vendo de internet, as aparências enganam. As aparências, mas pastora, como viver no mundo de tanta aparência e conseguir discernir um homem e uma mulher de Deus? Nós vamos ver isso hoje, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. Muita coisa nós temos visto de escândalos e tantas coisas acontecendo. Nós precisamos, irmãos, estar na balança de Deus. Nós precisamos ter o padrão de Deus, para que nós não venhamos como o profeta Samuel. Um profeta, um homem que tinha comunhão com Deus, ele não discerniu ali. Ele chega, esse, até Deus dizer: não é, não é, não é. O que eu quero está lá pastoreando as ovelhas. Então vamos começar
primeiro padrão de Deus. Se você quer ser uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, segundo o padrão de Deus, aleluia. Porque tem muito pai, muita mãe, muita mulher, muito marido, muito filho, muito jovem, mas que não são segundo o padrão de Deus. Você está entendendo, querido? O quanto nós precisamos discernir e ver como Davi foi escolhido. O que Davi tinha, que Saul não tinha. Porque ele estava numa posição melhor do que a de Davi. Muito melhor. Mas por que que Deus olha e diz, eu preciso de alguém que vai corresponder o meu padrão? E eu, lendo toda a história de Davi, a primeira coisa que eu vi que me chamou a atenção, igreja, foi que quando Deus, Ele está olhando para Davi, como Ele está olhando para nós aqui agora, nessa hora aqui, Ele está olhando para você, está olhando para mim. Ele olha e vê uma coisa muito interessante em Davi. Davi tinha vários irmãos, irmãos bonitos, altos, irmãos que eram guerreiros, faziam parte até do exército de Saul. E eles estavam ali para saberem de Deus quem queria ser o escolhido. Porque quando um profeta vinha na casa de alguém, viria alguma notícia, boa ou ruim. Mas a notícia era boa. Deus estava escolhendo daquela família alguém. Irmãos, pare aqui comigo. Deus escolhendo da sua família alguém, imagine. Chega alguém na sua casa, Deus escolheu um dos teus filhos para que cumpra o propósito de Deus. Quem que não quer receber uma palavra dessa? Todos nós queremos. Então nesse momento que ele vai, uma das coisas que Davi está fazendo, o que é? Pastoreando as ovelhas, trabalhando. Um dos primeiros padrões de Deus, para um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, que é uma pessoa segundo o coração de Deus, é alguém que está trabalhando, irmãos. É alguém, irmãos, que não fica gastando tempo com aquilo que não vale. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi já estava cheio de cicatrizes, porque ele lutava com urso, ele lutava com leão, ele estava protegendo. Era um homem valente, era um homem trabalhador, um homem valente, um homem que tinha cicatrizes. Cristão precisa ter cicatriz, irmãos. Um homem e uma mulher de Deus tem que ter cicatrizes. Porque quando o leão vem e o urso vem, ele não fugia, ele cuidava, ele via que o leão, o urso vinha pegar ali a ovelha, ele ia para cima. Um pai, uma mãe, aleluia, segundo o coração de Deus, quando vê que o leão está se aproximando do seu filho, quando vê que o urso está se aproximando da sua família, ele vai para cima, aleluia, ele ora. E Davi protegia. Um homem e uma mulher de Deus protege o que é seu. Era o padrão de Deus. Padrão de Deus, que eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Mas eu não tenho vontade de fazer nada para Deus. Eu não tenho vontade de proteger. Irmãos, você precisa proteger sua família. Pai aqui, ó. Mãe que está aqui, proteja a sua família. Os leões estão aí na internet. É isso aí, a criança já está falando assim, diz o Senhor. Deus usa a criança, Deus usa quem Ele quer. Igreja, desperta. Precisamos nesses últimos dias ser homens e mulheres segundo, não o mundo, não as redes sociais, irmãos. Irmãos, tanta gente. Eu tenho redes sociais, tenho. Eu estou falando de leões e ursos que estão por aí. E que a família de Deus precisa ter discernimento nesses últimos dias. Tem que trabalhar, irmãos. Quando eu estou falando, pastor, eu trabalho, vou na firma, não é esse trabalho que eu estou falando. É porque cuidar de uma família dá trabalho, sim ou não, irmãos? Dá trabalho, irmãos. Eu fiquei ontem com a minha neta, eu tinha preparado a palavra. A Tabita me deixou o livro e ela, irmãos, eu estou até com dor no braço, porque eu botei ela lá naquele negócio lá e puxava para cá, e puxava para lá, porque senão ela queria mamar, e eu não posso dar mais mamar, né, irmãos? E eu puxava, e eu disse, meu Deus, Jesus.
para que eles voltassem. Você está entendendo? Mas nós estávamos lá, vendo diante do trono, porque essa do diante do trono infantil é desde o tempo da Lana. Ela lembra até hoje. Mas, irmãos, protegendo. Você precisa ser uma mulher, um homem jovem. Como jovem e crianças e adolescentes estão sendo atacados por ursos e leões. Mas Davi tinha cicatrizes. Tinha muitas cicatrizes. E Deus, eu penso assim, enquanto Saul fazendo as asneiras dele lá, Deus olhando lá de cima. Esse menino aí, 17 anos, já faz isso. Protege as ovelhas, mata urso, mata leão. Mas com certeza Deus foi vendo as atitudes de Davi, foi olhando para aquele coração, foi olhando porque Davi estava despretensioso. Sabe, irmãos, ele não saiu correndo, vou deixar as ovelhas aqui, o profeta vai lá na minha casa, vou lá, vai ver que ele vai falar alguma coisa para mim. Não! Como muitas pessoas fazem. Vou lá ver se vão falar alguma coisa para mim. Glória, Deus fala em todo o tempo para nós, irmãos. E Davi, ele não estava aí, nem aí, ele queria proteger, ele queria trabalhar, ele queria cuidar das ovelhas, ele queria agradar o pai dele, que era Jessé, que não estava nem aí para ele, não estava nem aí para ele, tanto que nem chamou ele para a mesa. Eu quero dizer algo aqui, igreja. Muitas vezes um menino, uma menina, um jovem, um homem, uma mulher, ele vai ter que ser assim. Ele não se importa se ele foi desprezado da família, se ele foi jogado pelas traças, se ninguém ama ele. Ele sabe quem ele é e ele não vai sair do plano e do propósito. Porque hoje os cristãos mimizentos, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, não sei o que, não sei o que, não sei, por isso que eu não sirvo a Deus. Não, Davi não era mimizento. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não ficava churumingando. Ninguém me chamou, ninguém me disse, vida, céus, não. Ele disse, que bom que o profeta está lá, mas eu estou fazendo uma coisa maravilhosa. Você está entendendo? Quando nós somos pessoas segundo o coração de Deus, Deus olha para Davi e diz, tudo que eu preciso é de alguém segundo o meu coração. E nesse momento Davi, os homens lá passando, não é esse, tem mais algum filho? Sim, tem um. Está onde ele? Está lá cuidando das ovelhas lá. Traz ele lá então. Eu quero dizer que a pessoa, quando ela é escolhida por Deus, ela não precisa se aparecer, irmãos. Deus mostra ela. Aleluia! Deus mostra ela, não precisa se aparecer. Porque há tanta gente hoje querendo se aparecer, irmãos. Mas de Jesus não tem nada. Porque João Batista já dizia que ele cresça e eu diminua. Esse é uma mulher e um homem segundo o coração de Deus. E Deus faz você aparecer no tempo que Ele quer. Enquanto estava todo mundo ali, Davi vem, me chamaram, sim. Quando ele entra, a porta dentro, o profeta, Deus já diz, é esse. Olha ali, vamos lá comigo. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar perante Samuel. Versículo 8, tá? Nem a esse o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Tampouco a esse o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar seus 7 filhos diante do Senhor. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Diga para o irmão, o que tu está fazendo? O que você está fazendo, irmão? Estou fazendo nada. Então, é um padrão que não é segundo o coração de Deus. O que você está fazendo, irmão? Não quero compromisso. Não quero compromisso com nada. Então, irmãos, não é um homem, uma mulher, um jovem, segundo o coração de Deus. Olha ali no 12. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, belos olhos, boa aparência.
E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unge-o, pois este é ele. Aleluia. Coisa linda. Então Samuel pegou o chifre de azeite. Chifre na Bíblia é sinal de autoridade, tá? Chifre do azeite. O azeite é unção, símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Ungiu a Davi no meio dos seus. Agora, um dos padrões que a gente não precisa, irmãos, Deus faz no tempo dele, Ele exalta, Ele abate. Davi viveu isso, ele é um exemplo, por isso que ele está citado lá por Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, que a gente viu, Atos 13, 22, que ele era uma pessoa segundo o coração de Deus, porque ele tinha um outro padrão, que falta muito nos nossos dias. Quando Davi, ele recebe a unção de Deus, você não vê Davi já indo para o trono, não, você não vê isso. Você vê Davi ali ainda pastoreando as ovelhas. Depois Davi, ele é chamado por Saul para tocar harpa. Ele é chamado ali pelo seu pai diz assim: olha, Davi, seus irmãos estão lá na guerra, eu gostaria de uma coisa que você fizesse, que você levasse pão e queijo para eles lá. Agora tu olha aqui para mim. O cara estava cheio de marcas, e naquele momento ele fala assim: ó, pai, dá-me que eu vou levar. Ele pega a marmita dos irmãos, começa a levar a marmita para os irmãos, e em nenhum momento Davi questiona. Se eu falar aqui para um músico aqui em cima, vamos, irmão, aqui não tem disso, tá, irmão, não tem disso aqui, só na Europa, aqui não tem. Vamos botar lá, o Cauê, posso botar você, Cauê? Não vai ficar com barreira? É um homem segundo o coração de Deus? Se eu chegar lá para o baterista e dizer: ô Cauê, o banheiro lá está vazando, tem como tu lá passar um paninho lá no chão? Eu? Tô só, tá, por favor, tomamos ceia agora. Mas eu sou baterista. Não, Deus não me chamou para passar um pano no banheiro. Eu sou baterista. É uma pessoa segundo o coração de Deus? É ou não é? Não. Agora eu digo: Cauê, o banheiro está vazando lá, tem como você passar um pano? Com certeza. Eu sou um adorador de Deus, eu sou um tangedor. Dá onde é que está o pano? Já me dá vassoura, eu já vou passar até cera. Tem que limpar o vaso, eu limpo o vaso. Aleluia. Isso é uma pessoa segundo o coração de Deus. E Davi não diz: ó pai, trabalho um monte lá, estou cuidando das ovelhas, estou fazendo isso, estou todo arranhado, agora vou ter que ir lá levar pão, queijo para o pessoal, para os meus irmãos lá. Eu não vou. Irmãos, quantas vezes Deus chama você, jovem, adolescente, família, para estar ajudando alguém, fazendo alguma coisa, e você: eu não vou, eu não quero, eu não sei o que, mimizentos. Deus está buscando homens e mulheres segundo o seu coração. E Davi vai. Sabia que é nessas coisas que Deus vai testar o nosso coração? Porque Deus tem que nos humilhar para nos exaltar, irmãos. Porque senão a gente já se acha. A gente tem que ser humilhado para que Deus exalte. E Davi foi. Ele entrega o pão, ele entrega tudo. Só que quando ele chega lá, ele escuta alguém berrando assim: não tem homem aí não? Não tem homem não aí nesse exército aí, cadê os homens aí? Saul escondidinho, com medo, e Davi gritando. E Davi levando pão e escutando aquilo lá. Mas quem é essa pessoa que está falando isso? Quem é essa pessoa sem aliança com Deus, que está gritando e xingando o povo de Deus? Mistério. Você é daquele, quando vê alguém falar contra o seu irmão, você defende? Ou você ajuda?
Mulheres, você é daquela que quando o teu filho tá com a coisa, você vai lá falar para ele do marido? Marido fala do filho da esposa? Qual é o padrão de Davi aqui? Nesse momento ele disse: para lá. Ninguém pode afrontar o povo de Deus. Ninguém pode afrontar. Irmãos, não deixe ninguém afrontar o povo de Deus. Povo de Deus. Não aqueles que não têm aliança com Deus. Povo de Deus. E ele começa: Saul, eu vim trazer as coisas aqui, olha. Se vocês querem, eu estou aqui para servir vocês. Olha o padrão, estou falando de Deus vendo todas essas questões de Davi. Todas as atitudes de Davi, desde lá quando vão escolher lá na casa como Davi estava se portando e como Saul estava reagindo. É assim que Deus nos observa todos os dias, como eu estou reagindo diante daquilo que Deus está me preparando lá na frente. E naquele momento Davi, ele pega, Saul chama ele e disse: olha, aquele que for vencer esse gigante, eu darei a minha filha para casar. Era uma boa proposta, lógico, a princesa, né, Mical, eu darei como esposa. Ele pega naquele momento Davi, eu creio que não foi a motivação, não foi a esposa, a motivação foi que ele disse: quem é este que está confrontando o exército do Deus vivo? Foi isso que chamou a atenção de Deus para Davi. E naquele momento Davi pega, ele vai e diz: eu vou lá, vou derrotar o gigante. Aí todo mundo já assim, ó. Lá vem aquele que quer se aparecer. Os irmãos lá de Davi. Lá vem que já quer se aparecer. Já quer se aparecer, já quer se aparecer, já quer se aparecer. Olha, já quer se aparecer. Davi não estava nem aí. Ele estava fazendo o propósito que Deus tinha com ele. O caminho ia sendo aberto para ele, porque Deus estava olhando, vendo um homem segundo o seu coração, uma mulher segundo o coração de Deus, um jovem segundo o coração de Deus. Deus está nos olhando e está vendo você aqui agora. Como está o seu coração? E Saul diz assim: então pega a minha armadura. Ele até tentou pegar, mas era pesada demais para ele. Davi estava acostumado a vencer nas pedrinhas. Davi estava acostumado a lutar no muque. Era assim que ele pegava o leão e o urso. Vocês acham que ele ia como? Para pegar o leão e o urso, ele disse que ele pegou pela barba o leão e girou. E naquele momento, queridos, Saul disse: só quero ver o que vai acontecer com isso aí. Porque às vezes a gente é assim. Só quero ver o que vai acontecer. Só quero ver o que vai acontecer. Eu não quero nem me envolver. Só quero ver o que vai acontecer. Aí aquela pessoa que obedece a Deus, que é segundo o coração de Deus, vai lá no ribeirinho. A Bíblia diz que ele escolhe as pedrinhas e vai e mata o gigante. Um homem e uma mulher de Deus, jovem de Deus, segundo o coração de Deus, ele sabe a hora que ele vai derrubar o gigante. Mas sabe que muitos têm deixado os gigantes se levantarem na sua casa, na sua família, na sua própria vida. Gigantes que têm vindo contra você, mas você não se posiciona. Você não vai para o ribeirinho, não vai escolher as pedrinhas. O que é isso? O que Davi faz? Ele vai, ele luta como? Primeiro, o ribeiro sempre está falando de água. A água é a palavra de Deus. Você não vai derrubar gigante nenhum na sua casa, na sua vida, se você não ir para o ribeirinho, aleluia, para a palavra de Deus, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Se não for para a palavra, não derruba gigante. Se não for, amados, para oração, ele se abaixa, fala de oração, ele pega aquelas pedras, as pedrinhas falam dos dons,
E ele vai e com a primeira ele derruba, irmãos, porque muitas vezes a igreja do Senhor não derruba os gigantes que têm se levantado, porque muitas vezes não se coloca naquilo que Deus tem. A gente vai se acomodando, a gente vai deixando a vida me levar, leva eu. Não tem essa com a gente não, irmãos. Nós não somos desses que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, somos aqueles que são segundo o coração de Deus. Meninas de Deus, sejam meninas cheias do Espírito Santo. Não deixe os meninos falarem ou fazerem qualquer coisa com vocês. Se santifiquem, meninas. Aleluia. Meninos, se santifiquem. Case-se, mas case com a pessoa que Deus tem para você. Porque eu creio que Deus tem casamento, sim, porque Deus é Deus de casamento. Mas não sejam enganados, porque a palavra diz que o Senhor vê. Às vezes você vê um rótulo. Eu falei com uma pessoa faz 20 dias atrás, fiquei assustada. Ela falou para mim assim, ó: eu não vou mais para a igreja, porque os meninos da igreja, eles não me respeitam muitas vezes. Eu fiquei assim, meu pai. Eu fiquei. Então eu estou falando aqui algo para os moços aqui, ó. Para as moças também. Para as velhas também, se querem casar. As velhas com brincando, tá, irmãs? Com respeito, tá? As velhas eu também estou lá, irmão. Estou chegando aos 60, já estou. Eu disse, pastor, daqui 3 anos eu quero andar de ônibus de graça, irmãos. Pegar, dar uma volta na cidade inteira, porque ainda não paga a passagem, né? Vai, tudo. Sentar lá e, entendeu? Pegar minha carteirinha de terceira idade e vou. Você está entendendo, irmãos? Deus está falando para que a gente seja homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque pessoas são enganadas. Porque muitas vezes, irmãos, você não ora. Quando você vai para a oração, irmãos, muitas vezes Deus não vai responder na hora. Ele simplesmente vai dizer espera, ou Ele vai ficar em silêncio. Quando Deus ficar em silêncio, você também fica. Nem para frente, nem para trás. Fica em silêncio, deixa, porque no momento certo, Deus vai fazendo as coisas, como Ele foi fazendo com Davi. Porque Davi estava sendo o quê? Trabalhado, talhado. 8h20, meu Deus, não deu nem para falar metade. Olha só, foi talhado para ser um homem segundo o coração de Deus. Eu vou ter que ir para a reta final, então eu vou pegar essa parte que eu acho muito tremenda, que eu quero que você abra comigo lá em 1 Samuel, também 16 ali, aleluia. Aleluia, vou pegar aqui, abrir o meu aqui, 16. Glória a Deus. Já estamos aqui no 16, desculpa, irmãos, desculpa. Não, é 2 Crônicas, irmãos, 2 Crônicas. Aleluia. Glória a Deus. 2 Crônicas 5:12. Meu Deus, a hora passou muito rápido. Aqui está falando do filho de Davi, Salomão. Quando Davi, ele se torna rei, todo mundo sabe a história, que ele se torna rei, e ele passa por vários desafios, ele é humilhado, o Absalão toma seu trono, aquelas coisaradas todas que eu não vou poder entrar, porque eu não vou ter tempo, senão eu teria que ficar aqui a noite inteira para falar. Mas aqui, queridos, é algo maravilhoso, que Salomão passa de pai para filho. Quando um homem segundo o coração de Deus, antes de Davi morrer, olha só o que ele coloca. 5, todo mundo abriu? Tá, vamos lá. Vamos pegar do 11 ali. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, ali tem todos os nomes deles, tá? Vou dar uma apuradinha. E quando
em um som, ao mesmo tempo, tocavam as trombetas e cantaram para fazer ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos, outros instrumentos, ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para administrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Aleluia. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Aleluia. Escuta aqui. Davi, antes de morrer, ele chama esse menino aqui, ó, Salomão. Ele diz: olha, Salomão, eu trabalhei e fiz tudo aquilo que Deus queria. Eu queria construir o templo. Eu queria levantar o templo para Deus. Eu queria fazer algo para Deus, porque no meu tempo eu só tive que fazer uma barraca, a tenda de Davi. Eu fiz uma tenda, mas Deus, Ele merece muito mais. Davi passando as instruções para Salomão. Naquele momento que eu faço a tenda, eu faço o turno de 24 horas de adoração. Salomão, escuta bem, Salomão, eu vou partir, eu vou morrer. Eu vou te dar toda a estrutura, ferro, tudo o que tem para construir isso para Deus. Agora eu vou partir. Não esqueça, Salomão, seja homem. Antes de Davi morrer, ele fala isso para Salomão: seja homem, porque eu vou partir. Eu gostaria muito de fazer isso, eu não posso fazer, porque a minha mão, como ele era de guerra, tem muito sangue. Mas Salomão, você vai fazer isso. O que eu aprendo nesse padrão de Deus, de Davi, de passar para o seu filho? Davi passa para uma nação, para o seu filho, um dos maiores legados, que é adoração. Davi foi o único que trouxe no tempo dele a arca do Senhor. A arca estava perdida em tempo de Saul. Saul não estava nem aí com a arca, mas Davi traz essa arca, ele coloca numa tenda, e ele começa a chamar todas as pessoas, diz: olha, Deus merece adoração 24 horas, e ele faz uma equipe para entrar e adorar ao Senhor. O que eu quero falar com isso, para encerrar, porque eu não vou poder falar mais: um homem, uma mulher, um jovem segundo o coração de Deus, uma esposa, uma mãe, é uma pessoa que adora. Mas o que é adorar? O que é adorar? É vir aqui só levantar a mão? Não, isso também é, mas não é só isso. Adorar é um estilo de vida. Adorar, se eu estou na minha casa, se eu estou num ônibus, se eu estou na empresa, alguém vai olhar para mim e vai ver algo em mim que é diferente. Porque a pessoa que adora a Deus, irmãos, não que canta, porque a gente tem visto um monte de artista cantando ali, mas não tem nada de Deus. Está cantando uma música lá num palco, daqui a pouco está dançando aquelas músicas profanas. Não, não é que canta. Adorador tem estilo de vida. Adorador é aquele que Deus olha: esse é uma menina segundo o meu coração. Esse é um menino segundo o meu coração. Esse é um pai segundo o meu coração. Essa é uma mãe segundo o meu coração. É um estilo de vida. É uma pessoa que leva luz. Eu não vou poder falar ali da última parte, quando Davi está lutando com o último gigante dele ali. A Bíblia diz que esse gigante vem por trás, mas Abissai observa e vê que esse gigante, porque Davi já estava velho, estava cansado, ele vem para matar. E quando ele vem para matar Davi, a Bíblia diz que Abissai vem e mata esse gigante, e ele diz: meu rei, não se pode apagar a lâmpada de Israel, porque nós somos uma lâmpada, irmão, nós estamos iluminando. Então um homem, uma mulher segundo o coração de Deus tem que iluminar, irmãos. Tem que ser adorador que ilumina. Fica de pé. Tem que ser um adorador que está iluminando pessoas. Uma mulher que ilumina. Um homem que ilumina.
É uma pessoa que realmente sabe: Senhor, eu sou segundo o teu coração, eu quero ser, Senhor. Se eu não sou até agora, essa é a noite. Se você ainda não é essa pessoa segundo o coração de Deus. Ah, pastora, mas a senhora não falou que Davi, ele pecou com Betseba. Ele pecou sim com Betseba. Mas sabe por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Ele se arrependeu, e você não vê mais ele fazendo isso. Aleluia! Você entende? Quando a pessoa cai e ela permanece no pecado, irmãos, Deus não pode agir. Mas quando há arrependimento, ele faz o Salmo 51, ele diz: um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é arrependido. É uma pessoa quebrantada. Então, queridos, se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, feche teus olhos. Eu não vou chamar, não vai dar tempo, irmãos, para chamar aqui hoje na frente. Mas se você quiser se ajoelhar na cadeira, se você fica à vontade. E eu quero que você faça uma reflexão. Mulher, homem, criança, jovem. Achei essa noite ali na Palavra da Vida uma mulher, um homem, um jovem, uma adolescente, um marido, uma esposa, um músico, um pastor, uma pastora, um obreiro, segundo o meu coração, uma missionária. Porque se não estamos vivendo o padrão de Deus, todos falhamos, mas não vivemos mais para este mundo, irmãos. Se você ainda não morreu para os seus padrões, para as suas vontades, sinto muito em dizer. Aleluia. Faça essa reflexão. Não saia daqui questionando. Diga: Deus, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse obreiro. Eu quero ser o seu padrão, Senhor. Restaura os meus sonhos. Eu quero ser uma adoradora, uma mulher de oração, um homem de oração, que ilumina. Sentimento. Aleluia.